Muito boa tarde a todos, meus queridos irmãos. Eu agradeço sempre a Deus por estar mais um dia nesse trabalho. Quem está chegando agora, quem está começando a ver o vídeo agora, nós estamos no canal Benzimento Gratuito, certo? Eu sou Maria Estrela. Hoje é dia 16 de dezembro, eu vim para relatar, sobre os trabalhos que foram realizados ontem, que foram pedidos ontem. E esses casos, eles foram muito parecidos. Que coisa, né? Parece que a energia vai trazendo alguns casos aí bastante parecidos para a gente dar uma segmentada às vezes. Isso é uma coisa muito incrível, muito curiosa, mas não existe curiosidade na verdade, existem fatos, né? De forma que eu prefiro hoje, voltando um pouquinho naquele formato inicial, eu prefiro fazer um vídeo único hoje, certo? Porque tem tantas coisas incríveis que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Abrir mais para vocês sobre alguns acontecimentos que eu acho que é muito importante para que vocês possam entender alguns movimentos, né? Porque nós somos relativos, nós não temos o entendimento pleno do que é a justiça divina, né? Do que Deus desenha para todos nós. Nós somos, além de relativos, muitas vezes nós somos egoístas. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês, tá bom? Começando aqui é o seguinte, ó. Quando a gente pede ajuda a Deus, seja diretamente a Deus em nossas orações, ou seja para algum médium, para algum trabalho que possa ser realizado espiritualmente, nós colocamos dentro de nós que a gente pede todo o bem e todo o bom para nós, mas a gente não percebe que quando a gente pede isso, é como se Deus tivesse que fazer exatamente aquilo que nós estamos pedindo. Só que exatamente tudo aquilo que nós estamos pedindo, muitas vezes, não podemos ter. Porque em todas elas, Deus e a justiça divina, que é um só, farão o melhor para a nossa existência. Não se trata só dessa vida que estamos trilhando aqui, que temos os nossos desafios, temos as nossas promessas e também temos situações que temos que passar, se concordarmos ou não, porque é assim que funciona. Deus e sua justiça, perfeitos e imutáveis, tudo mediante o nosso comportamento. Não tem como sair disso. Essa é a regra, é uma matemática perfeita. Então, quando eu vejo os parentes pedindo, pelos seus pais, pelos seus filhos e tudo, que podem pedir, não há problema em relação a isso, mas nesse pedido, se eu posso instruir vocês, ensinar vocês numa situação que é muito importante, que comecemos a saber como pedir, tanto por nós como para os outros. Vamos sempre começar entendendo que Deus é o nosso Pai divino, é o nosso Pai eterno, é perfeita inteligência, justiça e amor. Se começarmos já com esse raciocínio, nós já vamos entender que Deus e sua justiça são perfeitos. E quando se trata de perfeição, o que a gente precisa ter em relação a Deus? Vou responder para vocês. A divina confiança em Deus. Porque nem tudo que desejamos é o melhor para a gente ou para os entes queridos, pessoas que amamos. Só Deus sabe o que é melhor para a nossa existência, porque não estamos falando só desta vida, mas de uma existência que tem uma sagrada finalidade, que é voltar a ser Deus em Deus um dia. Viemos, do princípio sagrado, fomos emanados como seus filhos e temos uma trajetória divina a seguir. Uma trajetória de aprendizado, porque imagine que nessa trilha que nós estamos, na sagrada finalidade, nós estamos indo, retornar ao cadinho divino, sermos Deus em Deus. Não importa em quanto tempo, em quais condições, mas é a nossa sagrada finalidade. Nós somos eternos como Deus o é. Nós temos Deus
em nós, fora de nós, no infinito e na eternidade. Então, essa trilha toda, Deus, nosso Pai, estará em cada passo que dermos ao caminho de volta a Ele. Então, não podemos duvidar de nada, porque tem duas formas de nós aprendermos. Eu acho que até três, viu? Um é aprender com os erros dos outros. Essa é muito importante, né? A segunda, a gente pode aprender pelo amor, fazendo a sua parte, fazendo o seu trabalho espiritual, sendo bom irmão dos seus irmãos. Fazendo isso, né? Você já está num caminho mais rápido a Deus. E também podemos voltar a Deus pela dor. Quando por muitas vezes nós não temos essa divina confiança, muitas vezes nós não temos essa divina força que Deus nos dá e está dentro de nós, a gente não usa essa força, não aproveita dessa ferramenta. Porque não importa em qual situação você esteja hoje, que eu vejo hoje o planeta, com muitos de nós totalmente perdidos, sem nos encontrar. A gente não se encontra porque não se ensina sobre Deus, sobre as verdades divinas, né? Fomos tomados pelos religiosismos, que ensinam que para você ter sucesso e prosperidade, é você sair de um apartamento para uma casa grande. E pasmem, isso eu escutei num local espírita que eu conheci uma certa vez. Então a gente vê espíritas usando aquela frase: se você doar, só recebe quem doa. Se a gente estiver falando essa frase em relação a dinheiro, isso é um crime, gente. É um crime contra as verdades bíblicas, as verdades divinas, é um crime contra a justiça divina, porque assim, não se mistura. Não se mistura. O divinismo, eu estou lá desde os meus 8 anos. Nunca se falou em dinheiro. Nunca se pediu um centavo para quem foi lá. As pessoas entravam lá com seus pedidos, sempre foram ajudadas, recebidas com todo o amor. Nunca se pediu um dinheiro e ainda, a parte ainda mais divina, é que não há quem não foi naquele local que fica lá em Santana, na rua Pedro Dós 549, que não recebeu o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que é a última Bíblia da humanidade. De graça! Porque Deus quer que suas verdades sejam transmitidas gratuitamente, assim como a mediunidade, os dotes, os dons do Espírito Santo. Então não se enganem. Não é dando dinheiro que você recebe dinheiro. É se doando para qualquer irmão, sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. E também não quer dizer que por isso, então, aí eu vou merecer, então, ter uma casa com 4 andares. Não, gente. Nós temos uma trilha que temos que cumprir em cada encarnação. E se na sua encarnação, por melhor que você seja, por mais próximo de Deus que você esteja, pode ser que nessa vida não esteja escrito para você ter lá uma casa com 4 quartos. E o que é melhor? Quanto mais você se aproximar de Deus, você vai entender que a plenitude, a felicidade não está na casa que você vai ter, ou no carro que você tem na garagem, ou na sua conta bancária. Porque mesmo que você tenha isso, tenha merecido isso, você vai ter a plena consciência de que isso não é o maior da sua existência e da sua vida. Né? Então, quando a gente pede para alguém ou para nós, a gente tem que começar de todo esse pressuposto. Que Deus só quer o nosso bem e a nossa evolução. Partindo desse princípio, nunca nos faria mal. Partindo desse princípio, tudo que nos é colocado como experiência, como sentimento, como dia a dia,
É tudo para nos ensinar. Tudo, percebam, cada detalhe das nossas vidas, cada coisa que acontece. Da gente pensar assim às vezes, nossa senhora, eu não tô entendendo essa situação aqui. Aí é sempre dito assim, o que você não entende, guarda, põe lá de quarentena. Que um dia vem. E aquele dia quando você menos espera, tudo se revela. E aí você diz assim, Senhor, não consegui enxergar naquela hora, mas te agradeço, Senhor, por estar enxergando agora. Porque tudo que estamos fazendo está sendo acompanhado. Nós somos acompanhados o dia todo. Por isso temos que ser referência, porque é o mundo espiritual e o material nos acompanhando o dia todo. Cada dia das nossas vidas. E sendo assim, justiça divina é meu escudo. Não é? Então, enquanto de repente o outro está tramando lá contra você, está tendo pensamentos negativos, infelizes contra você, tudo está sendo visto. Então, quando a gente não deixa nas mãos de Deus tudo que nos acontece, principalmente nessas infelicidades entre irmãos, a gente só está querendo dizer para o universo que a gente não acredita nele. Que é melhor eu ser vingativo mesmo. Que eu vou fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Que justiça faremos com as nossas próprias mãos se não entendemos de forma perfeita tudo o que acontece a nós mesmos, quanto mais aos outros? Né? Então, partir desse princípio de que eu encarnado, qualquer desencarnado, que tenha que ficar ali acompanhando aquele que não te fez bem, é um pensamento retrógrado, é um pensamento que nada tem a ver com amor, nem inteligência, nem justiça. Porque amor, inteligência e justiça perfeitas, somente Deus tem essa condição. Então, onde a gente entende que é relativo, tem que entender que nós somos relativos, né? A gente não entra nessas searas, porque nós não temos capacidade para entender, nem sobre nós mesmos exatamente, quanto mais sobre o nosso irmão, nossos irmãos. Porque, olha, nós não conseguiremos, anotem isso, nós nunca conseguiremos interferir naquilo que um irmão sente, um irmão faz, um irmão fala, um irmão pensa. Isso é de cada um. Não se controla. Às vezes as próprias pessoas não se controlam. Como é que pode querer controlar o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, o que o outro vai sentir, o que o outro vai fazer? A gente não tem essa condição. Até porque, por Deus, nos é dado o livre-arbítrio. Podemos fazer o que quisermos, mas depois vamos sofrer as consequências, né? Ou sermos cada vez mais abençoados. Porque as bênçãos estão aí, ao alcance de todos, basta que possamos merecer, basta que mereçamos. Isso é por meio do trabalho espiritual, da bondade distribuída, dos dons do Espírito Santo realizados, né? Então, sempre vamos pedir a Deus o que for melhor para nós. Porque o melhor para nós não somos nós que sabemos. Vamos pedir a Deus o que for melhor para aquele irmão que está doente. Em algumas situações, o melhor, a justiça divina permitindo, é que esse irmão tenha uma nova vida dentro da mesma encarnação. Para ter aprendido com aquela situação. Porque não há situação que possa nos parecer infeliz, que não é para o nosso aprendizado, que não é para a gente ir para essa confiança perfeita em Deus, porque existindo Deus, existindo justiça divina, não há falhas. Ou aquele irmão que a gente pede, que não está bem, e ele desencarna depois que pedimos. Nossa, eu nunca mais então vou pedir benzimento, porque da última vez que eu pedi benzimento, houve um desencarne. Então eu quero ilustrar uma coisa para vocês. O melhor para cada espírito, quem sabe, é Deus, não nós.
espírito sofrendo na carne. Essa situação, aqueles que estão próximos, obviamente, pelo sentimento da família, da amizade profunda, se sentem completamente desesperados. O que no nosso planeta é o natural, porém já não precisaria mais ser deste jeito. Porque não existindo morte, somos eternos. E se somos eternos, essa é apenas mais uma passagem, porque a nossa vida real não é nesse plano. A nossa vida real é do outro lado. E esse outro lado não tem forma. É o infinito e a eternidade. É o trilhar da nossa alma pelo infinito e pela eternidade. Então, meus irmãos, eu sei que não é fácil quando a gente está passando lá pelas torturas do mundo em que nós mesmos somos responsáveis por sentir. Nesse momento, expressamente nesses momentos mais difíceis, é que a gente nunca pode desacreditar em Deus. Porque, sendo nosso Pai, sempre estará dentro de nós, ao nosso lado, nos apoiando por meio dos trabalhadores, seja espirituais, materiais. Sempre teremos apoio para passar pelas situações que temos que passar, cada um individualmente. E que façamos dessas situações uma escola para nós. Uma escola de tolerância, de mudança, porque não há mudança sem mudanças. Uma escola de paciência, de resignação, de confiança perfeita em Deus, de bondade, a gente tirar essas toxinas de dentro de nós, que são a raiva, a dúvida, estar perdido, não ter um propósito. Nós temos que tirar esses sentimentos de nós e cada vez mais entrarmos para dentro de nós mesmos e entendermos de que força é essa que a gente está falando aqui, dessa força divina, que ela não há limites. Não há limites para nenhum de nós. Eu sempre digo a vocês, nossa referência não é o nosso relativismo. Nossa referência é o divino. E também Jesus, quando encarnou aqui, para nos ensinar como nos comportarmos para voltarmos a Deus em menos tempo e menos sofrimento. Então está se falando de comportamento, de entrega, de autoavaliação. Todos os dias parar e se autoavaliar. Todos os dias. Sempre com a certeza de que, relativos que somos, temos muito ainda que nos elevar, que nos superar, que evoluir. Mas Deus sempre estará conosco em tudo isso. Então, coube aqui essas explicações, essas lições que eu tenho aprendido todos os meus dias. E vamos saudar então sempre nosso Deus, nosso Pai divino, nosso Pai eterno, essa energia divina que é inteligência perfeita, justiça perfeita e amor perfeito. Vamos saudar Jesus, o Cristo, esse verbo divino, modelo de comportamento que Deus nos abençoou, que encarnasse nesse planeta e registrasse nesse planeta tudo o que ele fez. Porque alguns de nós estávamos ali naquela época. Certeza. Outros não. Mas nem por isso todos nós nesse planeta desconhecemos quem foi Jesus. Porque está marcado no DNA do nosso planeta, no registro do nosso planeta, a passada dele por aqui. E todos os ensinamentos que dessa passada dele por aqui foram deixados.
Ferramentas nós temos todas, pessoal. Não nos falta nada. Só nos falta saber enxergar, deixarmos de ser ignorantes, egoístas, superficiais, que estudemos sobre as coisas divinas, que não aceitemos tudo assim, de cara, tudo que os religiosismos nos dizem, nos prometem, normalmente sempre atrelado a dinheiro, a sucesso material. Fujam disso. Fujam disso. Porque ninguém se encontra. Ninguém encontra a Deus e se encontra a si mesmo em ambientes onde o que fala mais alto é a matéria. Não casa, gente. Muito pelo contrário. Descasa e traz trevas. Enfim, saudando agora a nossa diretoria planetária, o senhor João Evangelista, que foi um dos apóstolos de Jesus, saudando as legiões mensageiras, a mensageria divina, tão importante na propagação das verdades divinas e das verdades que temos que nos basear como comportamento. Vamos saudar as legiões angélicas, vamos saudar a legião da Grande Mãe Maria, que é a legião das mulheres bíblicas, Maria Madalena, que trabalham na ajuda de crianças nuas, famintas e doentes dos dois planos da vida, ao qual nós mulheres temos a obrigação de fazer a oração a Maria, né, todos os dias, pedir para os nossos irmãozinhos aí todos os dias, que são crianças na carne, mas os espíritos não são crianças, certo? Vamos pensar também no Dr. Bezerra de Menezes, que é o comandante da parte médica espiritual, e junto dele seus companheiros, Oswaldo Cruz, Alberto Seabra, Almeida Lima, todos os médicos dos dois planos da vida, enfermeiros, auxiliares, ajudantes, todos que pertencem a essas legiões. Vamos saudar com muita alegria e com muita gratidão as legiões do Nero, o comandante, o grande comandante dos apoios terra-terra que temos aqui, estudo, trabalho, negócios, higienizações, encaminhamentos, trabalhos que nos acalmem o coração, enfim, né? E são espíritos árduos, todos os trabalhadores, óbvio, né? Todos trabalham, quando se colocam à disposição no lado espiritual, nada tem a ver com o nosso lado material, tá, pessoal? Tudo ali é milimetrado. Há responsabilidade, não é brincadeira. Quando se compromete com o trabalho espiritual, tem que ser realizado. Você se compromete, o mundo espiritual se prepara. Se prepara. Imagina se eu não estivesse aqui praticamente todos os dias como prometi. Quanta coisa eu não ia poder compartilhar com vocês. Quantas coisas. Não é? E quanto eu não estaria evoluindo também. Talvez fazendo outras coisas superficiais que não levariam a lugar nenhum. Mas eu sei o meu propósito. Eu tenho certeza em Deus, né? Que Ele sempre nos ajude a passar pelos nossos desafios. Não vamos pedir a Deus que tire de nós os fardos, porque os fardos são nossos. Nós criamos. Então não vamos pedir a Deus que retire de nós os fardos, porque é assim que crescemos. Vamos pedir sempre a Deus que nos ajude a cumprir nossa tarefa, nossas promessas, a cumprir tudo o que precisamos cumprir para evoluir. É isso que nós temos que pedir a Deus, tá bom? Então vamos aqui aos casos, né? Eu recebi de novo um caso de um irmão que já havia recebido todas as ajudas da Justiça Divina, possíveis, né, de Deus, da Justiça Divina, só que o nome dele pairou de novo. E eu falei, poxa, eu vi esse meu irmão muito bem. Eu vi ele muito bem. É que nós, videntes, né, não sabemos exatamente o tempo. Nós não temos essa condição. As pessoas acham que a gente é mágico, não sei, né? Pode passar esse pensamento, né, pelas pessoas.
Mas na verdade nós não sabemos tempo. Mas a gente sabe o que vê, né? E eu vi esse meu irmão bem. Só que não tão. Agora a gente começa a acompanhar o caso dele. Ele vai ficar bem, mas ainda há uma trilha a ser cumprida. Quem está em volta, porque existe o karma coletivo. Aquela situação não é só dele, é de quem está em volta. Quem está preocupado em volta? Mexe com toda a família. Embora sabemos que há a individualização de tudo, mas há o coletivo também, há um e há outro. E aí a mensagem que foi para mim veio assim, olha, tudo foi feito conforme a justiça divina determinou. Deus e sua justiça. Do que duvidam? Por que estão aflitos? Se tudo foi dito, se o melhor foi feito. Aí eu sempre entro naquela situação. O melhor não é o que a gente quer. É o que é para cada espírito. Óbvio, desejamos no nosso egoísmo parental de termos aqueles nossos pais, irmãos, família eternamente conosco. É muito bom ter família, ter alguém que nos ame, que nos direcione. Pai e mãe é sagrado, né? Irmão é sagrado. Então a gente não quer perder das nossas vistas, do nosso cotidiano. Não quer, mas a gente tem que aprender que isso vai acontecer com todos, uma hora ou outra, e a gente não sabe quando. Por isso que se cada dia você estiver dentro da doutrina de Deus, das verdades divinas, das mediunidades, né? Praticando a mediunidade, sagrada mediunidade, fazendo o bem e o bom para o seu irmão, importa exatamente o dia que você vai desencarnar? Aí a gente tem que lamentar porque a pessoa talvez não tenha ficado para fazer tanto bem que já estava fazendo. Mas Deus sabe para onde vai, em qual plano que vai e fazer o quê. Tem espírito que desencarna e já vai para lá trabalhando. Não precisa nem de recolhimento, porque já é autossuficiente. Mandou muito bem na encarnação, tá mandando muito bem. Vai direto trabalhar, que é merecimento. Né? Então esse irmão, só resumindo aqui, o que foi dito para a família é: confie. Tudo já foi feito, tudo de melhor foi feito. Então pronto. Aí foi pedido para uma irmã também que está com depressão, as iniciais é MCR, né? Ela teve muita ajuda, né? E eu fico assim, muito grata, né? Porque esses nomes, quando chegam, é para a gente poder trabalhar. E quando chegam esses nomes, é porque Deus já permitiu que chegasse, né? Não há falha em Deus. Tudo é como tem que ser, né? Eu anotei algumas coisas aqui que eu vi, né, sobre essa minha irmã, que ela tende a culpar um pouco os outros pelas coisas que acontecem a ela, né? Então, os sentimentos, pensamentos e atitudes são suas, minha irmã. E se forem dos outros, você tem que ter, por meio da impoluta justiça divina, que é teu escudo, se você estiver no caminho divino, fazendo todas essas coisas que eu canso aqui de dizer, não vai nada te pegar, só vai te fortalecer para passar pelos seus desafios. Faça uma grandiosa autoavaliação. Sem isso a gente não vai para frente nem para trás, quando a gente acha que só eu tenho as intuições divinas, né? Só eu sei. Só eu isso, só eu aquilo. Na verdade não é assim. Deus é pai de todos, não existe filho especial para Deus. Não existe. Se você acha que você já é especial, não estou falando exatamente de você, estou falando de todos que estão ouvindo, não é só o lado material, você já está errado. Já está errado, né? Você tem que
praticar tudo aquilo que foi dito, que é tarefa de todos nós. Por isso que eu falo, comumente eu tenho recebido situações de espíritos que eram para estar num outro nível, numa outra realização, e na sua grande maioria estão perdidos, não se encontraram. Porque qual é a atitude que todos nós temos tido para ir ao encontro do divino? Desanimando, achando que não tem mais jeito, fraquejando e dizendo, bom, eu já errei tanto que agora também, já que está tudo perdido, eu vou errar mais então. Que já está perdido mesmo, já vou lá para aqueles planos inferiores, então vamos meter o pé na jaca. Não façam isso, né? Sempre é tempo de mudar. Não existe mudança sem mudanças. Não existe mudança sem a tua divina disponibilidade ao que é de Deus e ao seu próximo. Porque sendo de Deus, automaticamente é do nosso próximo. Tá bom? Então reencontre-se. Reencontre-se. Você é a responsável pela tua trilha. E olha só, e a tua trilha é apoiada por Deus. Então vá e faça. Saia dessa zona de conforto que, mas eu sofro. Se você sofre e você está continuando fazendo as mesmas coisas, o que vai acontecer? Você vai continuar a sofrer. Então tem que ter mudança de comportamento. Senão, dá um primeiro passo, muda seu comportamento só por hoje. E você depois vem aqui me dizer como é que foi o teu dia seguinte. Aqui naquele dia seguinte você falou, de novo, só por hoje. Dia após dia. Depois você volta aqui para me dizer se nesse início de ciclo, até o ponto que você está, se você vai estar mais fortalecida ou não. Eu sei a resposta. Vamos para um outro irmão aqui que sofreu um acidente ontem, fez uma operação aqui de fêmur, as iniciais P e C. Bom, para você ter uma ideia do quanto esse irmão foi ajudado, mereceu ser ajudado, os médicos espirituais, após ele ter realizado a operação na carne, foram lá e refizeram tudo. Refizeram a cirurgia nos pontos onde os médicos da carne não tinham condição de atuar. Não tinham condição de perceber. Então, o mundo espiritual foi lá e corrigiu toda a cirurgia realizada. E também eu vi a aplicação de algumas injeções na região para que doa menos. Certo? Esse irmão vai precisar, por um bom tempo, de fisioterapia, tá? E deve agradecer a Deus porque poderia ter sido seu desencarne e mereceu ficar. E se tá merecendo ficar, é para fazer gol, é para contar ponto, né? É para aproveitar melhor a vida da forma que seja mais plena, mais bonita, mais iluminada, menos carregada. Aproveitem, pessoal. Todo mundo que tiver uma nova vida dentro da encarnação ou passou por uma situação de falar, meu Deus, eu poderia ter ido embora e não fui. É ajuda, é oportunidade, elas nunca cessam. Basta que a gente faça a nossa parte e se entregue, pessoal. Aí tem um último caso aqui, que eu deixei por último de propósito, que pediram por uma criança, né? As iniciais I, F e R. Essa criança estava com leucemia. E ontem o trabalho foi feito, e eu também ontem deixei por último, porque eu queria entrar bastante nessa situação aqui, que é uma situação para quem está vivenciando, tanto o próprio espírito quanto aos que estão próximos, é uma situação muito difícil, gente. Por isso são desafios, coisas que temos que passar, e que passamos dessa forma porque ainda estamos num planeta de expiações. Quando estivermos mais evoluídos, nossos desafios não serão assim, serão outros, serão superiores, né? Serão maravilhosos, tudo nos puxando ao divino, cada vez mais, se liberando das coisas pequenas,
né? Entendendo Deus, confiando perfeitamente em Deus, de que foi ocorrido o que tinha que ser ocorrido. Ah, então não houve ajuda porque a criança desencarnou. Vocês acham que quando espíritos estão sofrendo aqui no planeta por conta de questões médicas, vocês acham pouco que esse espírito, em seu desencarne, já saia sem a doença? Aquilo que estava doendo? Aquilo que estava deformando? Que estava sofrendo? É muita ajuda, gente. Ah, mas eu perdi aquela irmã que para mim era tão cara, né? Claro que não dá para sentir, vamos soltar fogos agora, né? Não se trata disso. Mas se trata a confiança em Deus, na calma que Deus vai agir, que vai apoiar a passar pelos desafios, que não são por acaso, né? Porque esse espírito foi recolhido de uma forma divina, está num hospital se recuperando, porque essa doença da matéria pegou no perispírito, está se recuperando, está dormindo, está sendo totalmente amparado esse espírito. E isso é um privilégio, pessoal, porque quantos de nós, ao desencarnar, não é recolhido e fica por aí perambulando, não se encontrando como existência, não trabalhando, não tendo a oportunidade de trabalhar, né? E ficam por aí, inclusive atrapalhando uns aos outros. Então, a ajuda veio em forma do próprio desencarne. Porque assim é melhor para o espírito. Deus age para cada um. E quem fica precisa entender que não existe morte, que é uma separação temporária. É fácil? Não, por isso é desafio, né? Por isso temos que passar com grandiosidade, com resiliência, com certeza em Deus. Isso tudo ajuda a gente a sofrer menos, a ressignificar perdas, a ressignificar sentimentos, a ressignificar a confiança em Deus. Por hoje é só, meus queridos irmãos. Eu espero ter esclarecido, ou tentado esclarecer com uma comunicação bastante simples sobre aquilo que eu aprendi e que venho aprendendo dia após dia. É dia após dia essa reforma íntima. Não é fácil, mas é. Quando eu acordo todos os dias, eu me sinto uma pessoa diferente ao acordar. E uma pessoa melhor ainda quando eu me deito. Não pare de agradecer a Deus por tudo. A tudo dai graças, é verdade. É verdade, porque tudo está colocando a gente lá, naquele caminho correto, que é pra gente ser Deus, ser o todo, estar no todo. Tá bom? Como divinos. Estejam todos sempre com o pensamento em Deus, nos nossos irmãos trabalhadores, da carne e fora da carne, sempre se colocando à disposição do trabalho, à disposição do seu irmão, né? Não esperando nada em troca e vivendo a vida de forma plena, de forma leve. Um beijo para vocês e até a próxima.